Estamos começando o 9º episódio do Cuca com Salame, o podcast com papo sério e algum humor embutido. No comando da mesa, este que vos fala, Luciano André Trevisan, e o nosso querido, o nosso craque do divã, Érico Pérez de Oliveira. Aquele craque que sempre era escolhido para ser goleiro, né? O último a ser escolhido. O último a ser escolhido que ia pagar o gol. É. Né? Aí sim. Aquele que nunca soube o que ia ser um camisa 10. Exato. Eu até pensei em usar a camisa 10 do divã, mas eu achei que era um exagero. Não, é um exagero com certeza, hein? Não. Em termos de futebol, é um exagero. E aí? Quem é a nossa convidada hoje? Quem é a nossa convidada? Estamos aqui com a Aline Mas. Aprendemos aí que é Mas. Aline Mas. Sempre falei Se bem Mas. que eu percebi que ela também se perde. Às vezes ela sai com a Aline Mas. Eu vi, eu também notei Mas isso. enfim, né? eu estava acostumado a ver o nome dela escrito e lia Mas. E hoje aprendemos que é Mas. Mas. Aí. Estamos aqui com essa jovem que, apesar de pouca idade, ela estava nos corneteando agora há pouco que ela nem tinha nascido algum tempo atrás. Né? Lembramos uma Mas história de que- 92 e ela não tinha nascido ainda, Isso né? causou uma reflexão nela, né? Nossa, mas eu nem tinha nascido em 92. Um problema que a gente vem enfrentando já há algum tempo. Já, né? Conviver com pessoas que não tinham nascido nos anos 90. Que coisa. Mas, agora é um Mas mesmo, não é o sobrenome dela, né? É. Apesar da pouca idade, esta jovem tem uma história muito rica, uma história que merece ser contada, e a gente comentava aí nos bastidores que já dá um livro, são muitas Com experiências. certeza. Estamos diante de uma guerreira, né? Sim. Que enfrentou fatos aí que não são nada fáceis, mas ela, com bom humor, com persistência, com coragem, e sabe-se lá com que outros atributos, porque são necessários muitos para superar todas E essas ela vai nos situações, contar hoje. hein? conseguiu superar, está sempre superando os obstáculos aí. E veio aqui hoje nos dar um presente. A Nos presença dela, abrilhantar aí com a a presença presença dela e com a dela é história um dela. presente para nós e acho que para todo mundo que vai nos assistir. Exatamente. Aline Mas. Mas, Aline, o começo, a gente é sempre mal educado no começo, né? O convidado fica aí na geladeira, no freezer, Aguardando. enquanto a gente tagarela à vontade aqui no nosso Café Colonial em forma de podcast. Exatamente. Temos que falar aí, comentar do nosso último convidado. Nosso último episódio. convidado, episódio 8, né? 8. 8. Se estamos nos perdendo da conta, é um bom sinal, né, É um Luciano? bom sinal. Estamos quase chegando no episódio 10, É, que já é um bom começo, né? É Um um bom bom desafio marco chegar aí. ao 10. exatamente. Exatamente. Mas que episódio, hein? Que coisa incrível, assim. Tivemos aí o Neri de Mello, famoso parangolé. É. E, nossa, ele transitou por diversas histórias, contou de tudo. Em um momento ele estava nos emocionando, o outro a gente estava rindo e... que pessoa, hein? Ele tem uma capacidade, além de ter uma história muito rica também, né? Que a gente conseguiu explorar parte dessa história. Porque a história dele é muito cheia de detalhes, muito cheia de acontecimentos. E muito marcada pela persistência dele em correr atrás dos sonhos, daquilo que ele desejava, né? Mas ele tem muitas habilidades e isso favorece muito, né? Para tornar a conversa engraçada. Ele consegue imitar pessoas com uma Muitas facilidade imitações. incrível. E foi um episódio muito, muito interessante que a gente recomenda a quem não viu. Episódio 8 com o Neri de Mello, o Parangolé. Que assista, procura lá no YouTube. Canal Cuca com Salame Podcast, procura lá Neri de Mello, Parangolé. Inscreva-se E no canal. Uma história muito legal, uma conversa muito divertida. Muito, demais. E, bom, vamos aos nossos patrocinadores? Vamos aos nossos patrocinadores. Começo eu? Eu acho que sim. Vamos Tá manter bom. a tradição? Mantemos a tradição. Nosso primeiro patrocinador, Iraci Confeitaria, Cafeteria e Confeitaria. Um orgulho pra gente, porque é uma empresa com muita qualidade, um lugar muito agradável para se estar, com produtos de Conhece, muita Aline? qualidade. Conhece? Era assim? Conheço. O Érico mora lá, estaria até mais fácil para ele falar, né? Mas enfim, um orgulho pra gente ter a Iraci nos patrocinando aqui, nos apoiando. Também temos Inovata Ambientes, do Gelson e do Fernando, uma empresa relativamente jovem, mas que já conquistou um espaço muito grande no mercado de ambientes planejados, que não traz apenas beleza, mas concilia aí com beleza, com praticidade,
tecnologia aos ambientes. Isso é muito legal. Convido a quem não conhece ainda o showroom da Inovata que visite, porque vai realmente se surpreender com o que vai ver lá. E temos também a Merizio, distribuidora de medicações, dos nossos grandes amigos aí, Eduardo e Nica. O Eduardo, eu não sei se tu sabe, mas eu tenho uma banda com o Eduardo. E essa banda, ela simplesmente não acontece, porque o rapaz sempre tem uma desculpa, sabe? Ele nunca pode, ele nunca... A última agora é que pegou Covid, imagina. Essas desculpinhas Essas desculpas aí eu vou te falar, hein? Essas desculpinhas esfarrapadas. Eduardo, vamos lá, o pessoal conta qualquer coisa pra fugir dos ensaios. Qualquer coisinha aí, vou te falar. Mas enfim, em algum momento essa banda sai, né? Um dia ela vai acontecer. Já tem nome? Ainda não, mas é uma banda temática, digamos assim. Só vamos tocar músicas de filmes, de cinema. Essa é a ideia. Tá bom. Ficou o convite aí pra essa banda que nunca tocou em lugar nenhum, mas que em algum momento ela quem quiser contratar, né? Algum dia a banda vai existir. Né? Esperamos aí que o Eduardo colabore nisso, né? Tá bom. E quem mais? Próximo patrocinador, Instituto Bobinotti, que reúne 3 profissionais, referência nas suas áreas, né? Temos aí a Gisele Bobinotti, nutricionista, que esteve aqui com a gente. Já esteve aqui com a gente. Por uma conversa extremamente proveitosa. Eu digo sempre que ela nos ensinou que salame não engorda e não faz mal. Que vitória pra gente. Que vitória. Né? Isso aí, já a Cuca, né? Já, mas tudo bem. Mas a Cuca, eu consigo, né? Pra mim tá tranquilo. Pra mim tá tranquilo. Esse menino que não engorda. Né? Exato. E eu digo que eu tenho muita legitimidade para usar esse nome, porque um dos lanches mais tradicionais no Jornal de Beltrão, onde eu trabalho, é cuca com salame. Mas enfim, vamos voltar pro patrocinador, né? Vamos lá, né? Então o Instituto Bobinotti reúne lá Gisele Bobinotti, Rafael Bobinotti e Eduardo Bobinotti, que são 2 odontólogos. Também um orgulho pra gente ter eles como patrocinadores. Perfeito. E aí, vamos então... precisamos falar também aqui que nós estamos com outra pessoa comandando aqui... Hoje, quem está aí no banco, comandando a equipe, né, do banco, nosso técnico hoje, é o Alexandre, né? Alexandre. O famoso Alexandre, muito cara que famoso. Está contribuindo para que Afonso Padilha amplie a sua rede de seguidores, né? Não, o Afonso Padilha disparou aí, né? Depois que o Alexandre apareceu no stand-up aí do Afonso. A sacada do Afonso foi incrível, né? Não, eu vou aproveitar o Alexandre aqui, vou postar esse vídeo porque o negócio vai ser... E foi, né? Vai bombar. Tá em quantas visualizações já? 3 milhões? 3 milhões, Alexandre? 3 milhões. Não é pra qualquer um, hein? A gente revela o título da postagem. Eu acho que sim, né? Será? Vamos continuar maximizando aí essa fama. Potencializando a fama do Afonso, embalada aqui, né? Turbinada pela presença do Alexandre. Como que é o título? Quem quiser procurar lá, Afonso Padilha, médico porco, vai encontrar o vídeo ao qual nós estamos nos referindo. Exatamente. Mas vamos lá, vamos então iniciar o nosso papo aqui com a Aline. Vamos lá? Vamos, você apresenta o currículo dela? Deixa eu dar uma olhada aqui, vamos lá, né? Eu vou ler, porque, vai. Aline, tu possui 29 anos e há 8 tu trabalha com organização de eventos, certo? Dá pra dizer que tu é uma cerimonialista ou tu é uma organizadora de eventos? Tem diferença? Tem diferença. Me conta, então. Hoje eu sou coordenadora de eventos. Olha aí, não acertei. Vamos seguir aí. É uma manhã, um dia de aprendizados. Vamos lá, então. Aline, então deixa eu recapitular aqui. Vamos lá, tu nasceu em Salto do Lontra, né? Mas a tua infância foi praticamente toda em Medianeira. E aos 11 tu veio pra Beltrão. Isso. É isso, né? Então vamos lá, reside aqui até hoje. E em 2018, foi 18, né? E infelizmente a Aline se envolveu num acidente de trânsito e precisou amputar a perna. E recentemente também enfrentou uma luta contra um câncer aí e venceu, né, Aline? Aline, sempre de bom humor, compartilhando nas redes sociais aí todo esse processo de adaptação que tu passou, né? E sempre com um sorriso no rosto, assim, sempre com bom humor, e acho isso incrível, né? Bom, a Aline também é casada com o Matheus, que também se encontra aqui hoje, meu nobre amigo que tem nos bastidores aí, né? A Aline também é mãe dos cachorrinhos Fred e Luna. Aline, me conta, depois de tudo isso, tantos enfrentamentos, tantas coisas que tu já passou, tá faceira, Aline? Eu tô. Ótimo. Que coisa boa, né? Esse bom humor que tu sempre soube manter, eu fico assim, isso me chama a atenção. Isso que é um humor cativante, assim, é algo que sempre Aline ali com esse bom astral, sempre e passando por coisas que meu Deus, né? Foi um acidente que gerou muita repercussão, né, Aline? Na época se falou muito, assim,
Conta pra nós aí, como é que era a tua vida, Aline, antes do acidente? O que estava acontecendo? Por onde tu andava? Conta um pouquinho pra nós. Cara, é muito louco pensar no antes. Porque ao mesmo tempo que se passaram só 5 anos, parece que foi uma vida inteira. Parece outra vida, né? É estranho pensar na Aline de antes, porque eu cresci muito nesse curto espaço de tempo. Eu tinha 24 anos quando sofri o acidente. Então, pensar assim, na pessoa que eu era antes, em muitos sentidos. Não tô falando só na questão do pé, mas emocionalmente. A Aline era muito imatura e eu não tinha ideia disso. Entende? Só que eu tava vivendo uma fase bem bacana da vida, tinha muita coisa acontecendo, eu tava conquistando minha independência aos poucos. Então, quando o acidente chegou, ele quebrou muita coisa pra mim. Ele tirou tudo que eu tinha conquistado. Não parece, olhando, porque as pessoas às vezes param e pensam assim só no pé, né? Não lembram que tem toda uma vida que estava acontecendo, muita coisa que estava girando, que estava envolvendo na época e que foi perdido. Então, para uma jovem que tinha acabado de comprar a sua bis, estava lá faceira, né? Rodando meia Beltrão, porque eu adorava a minha moto. Eu fazia, eu percorria por tudo com ela, tava entediada, eu vou dar uma voltinha de moto, né? Hoje com carro não dá pra fazer isso, gasolina é muito caro. Naquela época eu enchi um tanque com 16 pila, rodava Beltrão. Era mais fácil, né? Nossa, opera esse milagre, né? Um mês dava pra rodar Beltrão com a minha vizinha. E era a minha independência. E quando me tirou isso, que eu não podia sair de casa nem caminhando. Eu não tinha nem minha moto pra sair de casa. Então, assim, eu fiquei travada no começo. Porque eu tinha que voltar. Eu tinha que me readaptar àquilo. Então, na época, o que eu mais buscava era voltar a ser a Aline de antes. Eu queria aquela ilusão de independência que eu tinha. Só que era uma ilusão, né? Porque você pensa assim, eu era focada naquela coisa. Tipo, naquilo lá. Aí depois eu tive que... Não, pera. Pra onde que eu vou agora? E eu queria voltar pra algo que não existia mais. Você tá falando uma coisa aí que eu li o histórico que você escreveu e eu acho emocionante. Eu confesso que eu me emocionei lendo, né? Porque você começa a viver esse filme que ela passou. É um filme que é a vida dela e é um negócio que tem um peso muito grande. Sim. Mas vendo aquilo, eu refleti sobre o seguinte. A gente realmente, não é um pensamento tão novo, mas ler o teu histórico me fez pensar sobre isso. Que a gente vive uma ilusão de independência e de autonomia. E quando acontecem coisas assim, aí é que a gente cai na realidade. Que a gente não tem toda essa autonomia, nem é tão independente. Mas enfim, isso é algo que a gente vai falar pra frente. Eu acho que você podia contar pra gente, Aline, como é que foi aquele dia? O que você lembra daquele dia? O que você fez antes? Quais são as lembranças? Você escreveu sobre isso, né? Quais são as lembranças que você tem desse dia? Que é justamente esse rompimento com a vida que você tinha. Aliás, o rompimento nem se dá imediatamente, porque demora para cair a ficha que a vida não vai ser mais aquela. Mas conta pra gente sobre esse dia que você teve. Como foi esse dia na tua vida? O que você fez antes? O que você ia fazer quando aconteceu o acidente? Sim. O dia do acidente foi um dia normal, assim, de início. Porque eu brinco que às vezes a gente não sabe, né? Que os dias que vão mudar a nossa vida não tem nenhum sinal antes, não tem nada. Então, sabe que lendo o teu histórico, e eu também me emocionei muito lendo o teu histórico, me fez... eu lembrei imediatamente tem aquele documentário contando a história da Daniela Pérez, e tem um momento em que a Glória Pérez fala isso, né? Mãe, né? A mãe fala, né? Ela diz, olha, esses dias que vêm e que te tiram, que viram tudo, te deixam de cabeça para baixo, eles não têm aviso nenhum. E pra ti foi assim também. Era um dia normal. Um dia normal. Eu tava de férias, eu tava ajudando as amigas a organizar uma despedida de solteiro que ia ter de uma amiga nossa no final de semana. E, nossa, né, aquela comoção, acordei cedo, liga pra distribuidora de bebidas, pede chopp, pede bebida, fala o local onde ia ser despedida no final de semana, aquela função. E eu, na minha correria do dia, né, da preguicinha do dia lá de férias, fica naquela, faz alguma coisa e tal. E fiz um miojo de almoço, porque eu não queria almoçar, não queria sair pra comer e tal. Fiz um miojo e fiquei por casa. E daí foi um pessoal arrumar aquele dia. Eu tava com um problema num ralo do sobrado que eu morava, que voltava água. E o rapaz foi lá e arrumou. E eu fiquei esperando ele fazer aquilo lá e ele ainda pediu depois pra mim, tu quer que eu arrume um outro problema que tem no andar de cima? E eu falei, não arruma, deixa pra outro dia.
Se eu tivesse esperado, só aquele tantinho, né? Já tinha mudado tudo, depois fica né? rodando na cabeça, Ah, e se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, fica rodando. E eu saí de casa pra ir no escritório, imprimir os boletos, início de mês, né? Era dia 4 de janeiro. Início de mês eu imprimi meus boletos porque eu tinha que pagar aluguel, pagar minhas contas. Na época, né, que a gente imprimia os boletos para ir na lotérica pagar com dinheiro em espécie. Sim. Né? Hoje, se Como se existisse fazia, Pix naquela época, como não se tinha fazia sofrido antigamente, acidente, né? pensou? Como se fazia Como se antigamente. Aí eu sempre brinco, às vezes, se existisse Pix naquela época, eu não tinha sofrido acidente, porque eu não tinha que ter ido lá imprimir os boletos, mas enfim. Fui, imprimi meus boletos e ainda conversei com o pessoal ali na data, porque na época o escritório era na data Sim. de formaturas. Então, Na Rua Curitiba. na Rua Curitiba ali. Conversei com o pessoal e tal, imprimi meus boletos e fui. Tava indo na casa da nossa amiga, porque ia ter uma reuniãozinha lá com as gurias pra definir o que a gente ia fazer na despedida, as brincadeiras e tal, e eu não cheguei. Eu ainda mandei uma mensagem pra minha amiga, tô indo, quando eu tava lá na data. Não cheguei lá. E eu tenho um pouco de lembrança, assim, do momento. A lembrança que eu tenho antes também, que entra mais uma naquela e se. Quando eu cheguei no semáforo ali com a Guanabara, da Rua Curitiba com a Rua Guanabara, eu pensei, e se eu for pelo União da Vitória, será que não é mais rápido? Eu pensei, não, vou seguir aqui, né? Então, assim, eu quase virei uma quadra antes do acidente. E eu passei o radar, logo que eu passei o radar, eu lembro de ver o carro vindo, mas algumas pessoas que estavam acompanhando, que estavam nos carros atrás, falaram que eu tentei desviar. Eu não lembro se eu tentei desviar ou não. E o que eu lembro do barulho, tanto que o barulho me atormentou por um tempo, assim. Parecia que toda vez que eu fechava os olhos, eu escutava aquele barulho. Nossa. E eu lembro de girar muito, de rolar muito. E eu parei com os braços, assim, na frente do rosto, do capacete, né? Mas segurando perto. E na hora eu só pensava, puxa vida, minha mãe vai me matar, eu bati a moto. E nem imaginava que podia, porque na hora você não sente. Você Só que não sente e você não pensa direito também, não tem como. E eu não, e é muito rápido. E na hora, assim, eu olhava e eu via minha moto longe. E e não fazia sentido pra mim, porque eu não conseguia me localizar onde que eu tava. Porque eu olhava pra frente, assim, minha moto tava muito longe de mim. Depois que eu fui saber, eu fui parar 10 metros longe da moto. Nossa, 10 metros. Então, nesse sentido, pensando que foi só o pé, eu tô no lucro. O meu capacete destruiu a frente dele. Se o meu capacete fosse aberto, eu poderia ter desnucado na hora, porque o impacto foi de quase que de queixo, assim, foi bem com o rosto, ou teria deformado inteira. Por isso que eu friso muito pra quem usa capacete aberto. Existe um motivo pra existir o capacete fechado. Sim. É muito mais seguro. Então, assim, capacete foi o que salvou minha vida. E eu sempre falo isso. Então, pra quem anda de moto, invista num capacete bom, porque é o que faz toda a diferença. A gente não quer, né, que ninguém sofra acidentes, mas se acontecer, é o que vai te salvar. Literalmente. Sim. Mas eu fiquei bem paradinha na hora. Porque eu tinha um medo de ter machucado coluna, quadril, alguma coisa. Não tentou te mexer, ficou ali. Não, eu fiquei parada. E quem chegava na hora, só que tinha um desespero da galera que chegava na hora. Porque minha perna tava arrebentada, né? Eles vinham, mas você não conseguia ver. Eu não me mexi. Eu não me mexi. Na hora eu tinha muito medo. E o pessoal foi chegando, pediram pra quem ligar. Eu só pedi assim, ó, não liga pra minha mãe. Não liga pra minha mãe. E eu passei o telefone da data e ligaram, os meninos da data logo chegaram, tanto que eles brincam, né? Que o Juliano ligou pro Everton e falou, vamos ali que a Alice sofreu um acidente. Só que, tipo, eles acharam que você tinha batido a moto, dado um tombinho. Quando chegaram lá, eles se apavoraram. E juntou muita gente na hora. Ai. E o pessoal queria tirar meu capacete, eu não deixava. Só deixei erguer a viseira, assim. Mas eu não deixei tirar meu capacete, eu não deixei ninguém mexer. E eu tava de boa, só que eu sentia que minha perna tava num ângulo estranho. Eu sentia, mas não doía. Não doía. E só que a hora que o SAMU chegou e eles passaram no rádio deles lá, fratura exposta no tornozelo, ali eu imaginei. Ali eu já imaginei um mocinho assim, saindo pra fora da perna. Nossa, doeu. Os gritos daí foi longe. Quando fala fratura exposta, a imagem que vem A imagem já dói. É. A imagem já dói. Aí ali já pra mim já foi. Daí eu pensei, poxa vida, né? Foi pro hospital. Aí lá quando eu cheguei no regional, já tinha amigo meu lá. Porque daí o Juliano já avisou a Angelisa, que a Angelisa já mandou no grupo da despedida de solteiro. As meninas já começaram tudo a avisar os namorados.
E foi aquela correria, né? Todo mundo se avisando, loucura. E a galera invadiu o regional. Foi assim, foi uma invasão. Tinha muita gente lá. Muita gente. Daí nessa hora você dá valor às amizades, né? Não só nessas horas, mas estavam todos lá. Mas isso demarca de uma forma assim, muito, muito crucial, né? Sim. E chegando no regional já foi aquela correria. Eu lembro de estar na emergência, de começaram a tirar. Eu ia pra cirurgia, então começaram a tirar piercing, tirar tudo que eu tinha, e eu tenho poucos, né? Então começaram a arrancar tudo, e eu ensinando lá a enfermeira. Eu falava pra ela que ela tinha que tirar a minha argola do nariz, e eu ensinando pra ela. Como é que tirava? Eu lá, arrebentada, ensinando ela como que tirava. E outro que as minhas amigas me zoam até hoje, que a enfermeira entregou pra elas. Eu tava com o sutiã tomara que caia e eu não deixei cortar. Eles cortaram tudo minhas roupas. Nossa, eu fiquei com dó, cortaram tudo minhas roupas. Nossa. Eu não deixei cortar meu sutiã tomara que caia, nem me serve mais. Tá lá em casa guardadinha, vai ser minha relíquia, minha lembrança. E a enfermeira entregou pra minhas amigas junto com meus acessórios que eu tava usando e falou, ela não deixou cortar, falou na frente de todo mundo. Virou. Fez um barraco lá dentro, não deixou cortar. E o doutor Mário chegou pra mim na emergência. E a hora que eu escutei a voz dele, eu conheci, porque eu tinha feito o casamento dele um tempo atrás, ortopedista, né? Ele chegou na emergência e ele viu lá, ele brincou que ele viu os cílios piscando, que eu sempre usei cílio postiço. O cílio piscando, daí eu falei com ele não me conheceu, eu falei, Ali, da Gelisa. Aí ele, meu Deus, Ali. E ele saiu pra ligar pra Gelisa. E eu não tinha nem ideia. Pra mim, eu tava com a perna quebrada. Beleza, quebrei a perna, voltar na despedida de solteiro da final de semana de gesso. Ok, né? Sim. Nem imaginava. E beleza, me arrumaram tudo. E fui pro centro cirúrgico, porque naquela hora era muita dor. Então vai lá, faz raio-x, faz tudo. Até ir pro centro cirúrgico demorou um pouco. E eu só lembro que eu cheguei no centro cirúrgico pedindo, pelo amor de Deus, me bota pra dormir. Me bota pra dormir, porque daí ali já tava doendo demais. Sim. E foi a hora que eu acordei da cirurgia, que estavam me tirando da sala, tava o Dr. Mário e a Gelisa na porta. E eu pedi pra ele, ele pediu como é que eu tava, assim, eu falei, olha, tá doendo muito meu pé. E ele falou, machucou muito teu pé, tá feio. E eu pedi pra ele, mas tá feio quanto? Aí ele falou, foi uma fratura muito grande. E eu mesma pedi pra ele naquela hora, vai ter que amputar? Aí ele falou, a gente fez o possível pra que não, mas corre o risco. E eu já fui pro quarto com aquela, né, e a Gelisa ali no corredor, e deu, meu Deus, Gelisa, e o casamento da Luísa, que era tipo uns dias depois, e ela não pensa nisso agora. Tô preocupada com o trabalho ali. E eu pensando já nos eventos que a gente ia ter, e eu, meu Deus, e ela não pensa nisso agora. E a gente foi pro quarto, daí começa, né, minha mãe morava em Cascavel na época, a minha mãe chegou, e a hora que começaram, né, a contar pra ela tudo, eu tinha que ficar com ela eu precisava de alguém pra dormir comigo, né? No hospital aquela noite. E minha mãe chegou lá e já desmaiou. Imagina, né? Chegar lá, ver a viagem, tudo, chegar ali, encontrar aquela situação. Passou mal e tal. E daí não queriam deixar ninguém dormir comigo no quarto. Eu sei que virou... Aí a galera começou a se movimentar do lado de fora. Não, como assim que vão deixar ela sozinha ali? Foi até que veio a Bruna, ficou comigo. A Bruna ficou me cuidando aquela noite. E daí ali começou. Sabe que eu falando assim, tipo, é estranho porque parecia que não era nada demais. Parecia que não era nada assim demais. Eu tava muito tranquila. Parecia simples, parecia... E eu lembro que eu olhava a minha perna, tava cheia daqueles ferros, sabe? E daí a perna começou a virar e tava doendo um pouquinho. E a perna tava assim virada. E a Bruna tinha medo de ir lá mexer. Daí ela chamou o enfermeiro, porque ela não conseguia, ela tinha medo de como mexer. Chamou o enfermeiro pra arrumar minha perna, porque a perna tava virando. Ele chegou lá, pegou os ferros e virou assim. Tipo, ela ficou assim, tipo, tá bom, né? Era só isso, então. Normal. Toda delicadeza, né? Pegou e virou assim, a perna pegou pelos ferros e virou. Eu e ela, a gente ficou em choque, não doeu. A gente ficou em choque, assim. Tá bom, então, né? Isso aí. Daí depois ela já ia lá, ela mesma arrumava, já tinha perdido aquele medo. Mas o começo é bem estranho. E no outro dia que teve que veio daí o Dr. Mário conversar com a gente, conversou comigo, com a minha mãe, explicou. E explicou que não teria o que fazer. Que eles tinham tentado na cirurgia, mas não teria o que fazer. E que a melhor
escolha seria amputação. E eu lembro que a minha mãe perguntou pra ele assim, doutor, sinceridade, o que realmente é melhor pra ela? Ele falou amputação. Só que eu não tinha escolha. Mas a forma como ele me apresentou é como se eu tivesse. Mas eu não tinha. Sim. Eu fui saber tempos depois que eu não tinha essa escolha de manter ou não manter o pé. Mas ele me apresentou de uma forma que seria tão melhor para minha qualidade de vida a amputação que eu escolhi por isso. E daí ele começou. O acidente foi numa quinta-feira à tarde. Eles queriam tentar fazer a amputação já na sexta-feira. Aí não lembro bem certo o que não deu, né? Na parte clínica também eu não entendo muito, mas eu precisei receber sangue para me preparar para ir para cirurgia. E a cirurgia foi no sábado de manhã. Então, tipo, eu achei que eu ia estar dando despedida, né, de gesso, nem pude ir na despedida, eu tava fazendo amputação na hora. Então, foi assim, muito... Era tanta coisa acontecendo que eu só tava, assim, deixando acontecer, sabe? Tipo, só deixa rolar e vai... E daí, no sábado, foi a amputação. Foi bem louco, analisando depois, mas... Na hora, assim, tu só vai vivendo. E quando tu voltou da cirurgia da amputação? Eu fiquei um tempo fora, porque a anestesia era bem forte. Então, eu demorei, assim, pra voltar. Eu tenho alguns lapsos, assim, mas eu dormi um longo tempo. A cirurgia foi de manhã e eu fui, assim, acordar mesmo no final da tarde. Eu só lembro que tinha uma amiga minha, a Adri, querida. Ela entrou de visita e ela ficou. Até ninguém tocava de lá, ela ficou. Foi ficando. E já era, tipo, meio da tarde em diante e ela tava lá ainda. E ela tava tentando falar comigo e eu não respondia muito. E daí, de repente, ela falou assim, amiga, dorme que você tá cansada. E eu virei assim pra ela. Falei, eu tô tentando, mas você não cala a boca. Mesmo nessa situação sincera. Eu tentei. Aí, querida, depois ela contou dando risada, eu lembro mais ou menos disso, mas é o meu jeitinho. Sutil, meu jeitinho sutil. E eu lembro, assim, que a primeira vez que eu tirei o lençol, eu olhei, eu fiquei, cara, bateu. Daí ele bateu. A primeira vez que eu olhei e que eu puxei, que não tinha o pé, bateu. Nossa. Aí, só que na hora, eu não sei. Eu não lembro muito, assim, porque eu não fiquei me agarrando a essas memórias. Sim. Só que é forte, não tem dizer que É não forte. é. É forte, sim. A gente não tá preparado pra isso nunca, né? Você não existe nunca se preparo pra imagina. isso. É daquelas coisas que você pensa, acontece só com os outros. Comigo não. Acontece só com os outros. Não, e mesmo nos outros, de certa forma é dolorido na gente. E quando é na gente, né? Como é difícil lidar com isso, né? É que parece sempre tão distante, né? A gente fala quando, nessa coisa, no outro, né? Essa sensação de distância, né? Acontece, tu sente, mas tem uma distância, né? E a gente sente como se existisse alguma segurança que não é real, né? Nós estamos à mercê de qualquer coisa o tempo inteiro, é impressionante. Né? A vida não tá nem aí pro nosso planejamento. Essa é uma frase que tinha bastante ali no teu... E eu concordo muito contigo, né? A vida, ela realmente, ela não liga pro teu planejamento. Tu te esforça, né? Tu te esforça pra seguir aquilo que tu determinou pra ti mesmo, mas às vezes ela simplesmente não vai ser isso aí, não. Não vai Ela não segue o roteiro. Não. Mas não quer dizer que o final não vai ser bom, né? Não, claro. Aí é que tá. Aí vem toda uma necessidade de tu saber lidar com isso, ter todo um jogo de cintura pra... Eu sempre digo que o que mais importa não é o que te aconteceu. É a forma como você reage ao que te aconteceu. Perfeito. Então, e eu levo isso pra vida total. Pra mim, como eu vou reagir às coisas que me atingiram e não necessariamente aquilo. Se eu for me apegar ao fato, perdi o pé, tá bom, agora eu vou me esconder em casa, não quero que ninguém veja. Sim. Não é assim. Sim. Então, eu sempre adotei essa postura. Eu já tinha uma postura assim com a vida, mas com problemas menores. E conforme os problemas maiores foram aparecendo, eu fui abraçando. Porque aquela situação, o que eu vou fazer? Existe um tratamento para o pé voltar? Não existe. Existe algum... Não tem. Sim, então eu vou me apegar ao quê? A melhorar a condição que eu tenho hoje. Isso. A minha condição hoje é usar uma prótese. Então eu vou tentar a todo custo sempre ter uma prótese confortável, de qualidade, que é o que vai me dar uma qualidade de vida. Agora, outra coisa eu não posso fazer. Né? E você lembra, Aline, como é que foi a tua reação, assim,
Porque hoje é fácil falar no sentido de Sim. encarar de uma forma mais positiva isso, né? Mas imagino que os primeiros dias, talvez os primeiros meses, não sei, tenham sido bem No difíceis. começo eu fiquei muito anestesiada. Porque assim, é uma forma minha de lidar que eu meio que eu ignoro o problema em si e vou focando em outras coisas. Eu vou me dispersando para outros, mudando o foco. É tanto que eu demorei, eu acho que deu 1 ano quase para cair a ficha do que realmente aconteceu. Porque no começo você espera o quê? A cura. A cura porque você tá machucada. É um ferimento, né? Claro. Sim. Então curou. Beleza, curou. Qual que era o próximo passo? Era colocar a prótese. Então, coloquei a prótese e tal, eu tava muito focada nisso. Até entender, até assimilar de que, poxa, a vida não vai voltar ao normal, a vida é isso aqui. Se adaptar partir a de essa agora é vida isso. que eu tenho agora. Sim. Então, assim, parece que você fica naquela, não, vai curar, vai melhorar. Não, vai curar o quê? E todo esse processo, Aline, de se adaptar, de lidar com a prótese, como é que foi aquilo que vem depois, né? A prótese em si, ela não é uma adaptação assim fácil. O Camilo, que era meu físio, ele sempre falava pra mim, a prótese dói. Prótese dói. E eu não entendi o que ele queria dizer com a prótese dói. Ele falou, você vai se acostumar com essa dor. Porque vai chegar num ponto em que você vai entender que é aquilo ali. Que é isso. É aquele ponto de dor, mas é um limite. É uma dor, ela vai diminuindo. E realmente é isso. Prótese é uma dor constante. Só que até um limite eu tô acostumada. Né? E no início, porque é uma parte do corpo que ela não tá acostumada a receber toda aquela pressão. Sim. E tem que se adaptar, a perna tem que se adaptar à prótese. Então, no começo ela tá muito inchada, leva um tempo pra ela ficar no molde. E né? você tem também como uma parte muito sensível do teu corpo, porque você sabe tudo o que aconteceu ali. Sim. Pra de repente você soltar teu peso, né? Tem um atrito E eu com não material tinha a mínima ideia, diferente. eu não sabia como que era uma prótese. Eu nunca tinha visto uma pessoa caminhando com prótese. Eu fui ver depois. Depois que eu já andava de prótese, que eu fui num treino de handball de cadeira de rodas e tinha um menino que usava prótese. Eu vi ele caminhando. Eu fiquei, nossa, gente, eu nunca tinha visto outra pessoa. E isso eu acho que gera um impacto grande, porque as pessoas que conviviam comigo também não conheciam outros amputados. Assim, de uma forma tão próxima, né? A gente via, talvez, uma e outra pessoa, mas às vezes não chamava uma atenção, assim. Sim. E eu ficava, como que isso prende na perna? Como que não machuca? Daí até que chegou um amigo de uma amiga que tinha sofrido acidente uns 4 meses antes de mim, de moto também. E ele me mandou um vídeo. Ele falou, é assim. E ele botou o liner, botou a perna dentro da prótese, subiu a joelheira e saiu andando. Eu fiquei, nossa, que massa. Aí o meu foco foi pra prótese. Daí eu comecei a pesquisar, comecei a ver como que era e tal. E foi indo. E o dia que eu coloquei a prótese, bateu uma decepção muito grande. Que eu achei que eu ia fazer que nem ele, colocar a prótese e sair andando. Não é, você tem que aprender a andar de novo. Assim como eu aprendi a me virar de muleta, nossa, era muito fácil. Eu já fazia muita coisa de muleta. Hoje, se eu pegar a muleta pra andar, eu me arrebento em casa, porque eu não sei mais andar de muleta. Aí, andar de prótese, você vai aprendendo. E é engraçado que hoje, que eu digo que eu ainda não tô 100% habituada a ela, quase 5 anos. Eu ainda tenho muito que aprender. Só que você vai se adaptando a ela aos poucos. E no começo, você coloca a prótese, você continua de muleta. E vai andando, aí vai soltando uma muleta, vai criando confiança, até soltar outra. Mas, nossa, eu chegava nos lugares, subia uma escada. Logo que eu tirei as muletas, subi uma escada que não tinha corrimão, eu não tinha equilíbrio. Não tinha. E é muito engraçado que hoje, tudo que eu ando, tudo que eu faço, nossa, uma escada pra mim não é nada. E no começo me travava. Sim. Subir os degraus. Tem muita coisa envolvida, né? Que normalmente no dia a dia a gente não pensa, mas uma escada é um negócio complexo. Claro que é. Pô. E fora, assim, que no começo doía muito mais do que hoje. Hoje eu sinto dor, mas eu faço ali 15, 17 mil passos num evento trabalhando. E hoje, pra mim, ok. Não é tanta dor que nem era um tempo atrás. Na perna em si. Só que às vezes não é nem a perna da prótese que dói. É mais a minha. Porque eu vou compensando, Força, vou soltando né? o peso peso nela, vou fica na forçando outra, mais né? ela. Então chega um ponto que a minha perna também já tá saturada. Você falou antes também que tem que ter um certo cuidado com pisos lisos, né? Sim. Que, enfim, é muito fácil de cair de prótese, né? Como que é isso? Porque é um tato, que eu não tenho tato
na perna da prótese. Então, eu não sinto se o piso é liso, se não é, se um terreno é irregular ou não é. Eu não tenho essa sensibilidade igual com a minha perna. Então, às vezes, se eu pisei meio em falso com a perna da prótese, eu não senti. Eu só senti quando eu tô indo pro chão. Eu percebo um pouco tarde. Então, também é uma questão que tem que ir entendendo. Então, eu tenho muito cuidado com pisos molhados. Tal. Isso daí a gente tem que... errando que você aprende, né? Então, cair pra aprender que eu tenho que ter esse cuidado. E aí foram alguns tombos aí nesse processo de aprendizado, hein? Ixi. Meu Deus. Aconteceu no trabalho, inclusive, Aline? Graças a Deus, nunca caí em evento. Porque, assim, porque vamos falar, né? O evento, quem participa de algum evento, assim, na organização, é um negócio muito agitado. É um momento que você meio que entra quase num automático. Sim. Você vê muita coisa a ser resolvida, muita gente a ser atendida. E até fiquei curioso por isso, porque é muito fácil de acontecer, mas também seria muito constrangedor, né? Nossa, o dia que eu quase caí, assim, eu parei, sabe quando dá aquela escorregadinha, tu para assim? Meu Deus, que eu freio em tempo, eu assim. acho que era no meio do Santa Fé, assim, no meio, a galera toda jantando em volta, ia ser um tombo ali no meio, ia ser lindo de ver. Nossa, ali eu só dei aquele gelinho na espinha, assim, vamos. Não caí, graças a Deus. Nossa, mas voltar a trabalhar deve ter sido outra adaptação. Então, quando eu tava no hospital, eu pedi quanto tempo que demoraria pra eu voltar a ter minha rotina, né? E eu lembro que eles falaram assim, é lá por outubro, janeiro, né? Lá por outubro, talvez só no que vem. Nossa. Em agosto eu tava no meu primeiro evento. Antecipou aí, né? Então, eu tenho uma recuperação bem rápida. E eu sempre fui assim... E cicatrização mesmo, recuperação física. Teu organismo consegue se regenerar. Uma espécie de Wolverine. Pois é, né? Eu falo que pelo menos isso Deus me deu de vantagem, né? Porque já que ele me deu tanta batalha, pelo menos ali ele me deu uma... Ele tem que ter um bônus aí, né? Ele colaborou um pouquinho. Ele não me deu umas veias muito boas. Eu sou bem ruim pra pegar acesso. Ali deu uma falhadinha, podia ser melhor. Mas de resto recupera bem. Oh. Tem algo que chama muita atenção. Eu me lembro de toda a movimentação da época, né, Aline? Tudo isso do hospital cheio, assim, eu me recordo disso. E até depois, toda a vaquinha que aconteceu para prótese, enfim, e tudo mais. Conta um pouco mais da presença desses amigos aí. Quem que foi essencial nesse processo todo? Quem que tu destacaria dos teus amigos que tava ali, ponta firme contigo? Enfim, quem foram as pessoas importantes aí nesse processo? É difícil, né? Patotinho em peso. Tava todo mundo muito envolvido. A galera invadia o hospital, literalmente. Sim. Literalmente. Entravam pela porta de emergência. Porque, assim... Janela. Na época não tinha Covid, então não é que nem hoje que tem um todo controle. Um cuidado, né? Não, a galera, tipo... Eles foram abrindo caminho ali. Literalmente. Eles foram... eu lembro que a Carol tava me cuidando um dia no hospital. Porque as meninas revezavam muito pra minha mãe não ficar, porque eram três períodos pra cuidar. Então, as meninas revezavam, né? Pra não ficar só a minha mãe lá, pra minha mãe ficar um período e poder descansar. E daí tava a Carol me cuidando, ela falou, o Jeff e a Sara querem vir te ver. Eu falei, tá, mas já passou o horário de visita. Não, mas eles estão vindo. Eles vão dar dali a pouco eles assim lá na janela. E daí ela falou, daí eles se mandando mensagem e a gente conversou e tal, só que eu tava na cama na ponta do quarto, eles estavam meio longe. Dali a pouco a Carol foi lá e abriu a porta de emergência. No final do corredor eles entraram. Carol, ao tempo até vir uma enfermeira e tocar eles de lá. Então era nesse nível, tipo, os funcionários estavam proibidos de ir no meu quarto, porque até os funcionários botavam galera pra dentro. Entrava pelo estacionamento de funcionário nos carros e iam lá. Era nesse nível. Então a assistente social já tava de saco cheio da gente. Eu acho que eles estavam doidos pra me dar alta, porque eles não aguentavam mais a galera invadindo o hospital. Mas por mais difícil que sejam esses momentos, que realmente, né, é aquilo que simplesmente modifica por completo a tua vida, mas como marcam, por isso que eu te perguntei, né, como marcam os amigos que estavam ali naquele instante, né, quem que de fato se importa, quem que vem atrás, quem que, né, acho que quando a gente passa por essas situações que são muito desafiadoras, fica muito demarcado aí quem se importa com você, né? Exatamente. Quem se importa com você. Quem se importa pra valer, né? Uma das histórias engraçadas do hospital é com a mãe do Matheus, que, como ela é enfermeira, ela ficou pra me cuidar depois da amputação. E quando eu acordei, eu vomitava, mas eu não tava passando mal necessariamente pela anestesia, mas eu odeio Mirabel. E eu já não gostava. Mirabel. E eu acordei com fome. E ela me deu um Mirabel de limão.
Nossa, até hoje, assim, não. Aí é complicado. Tá justificado. Eu comi metadinha daquilo lá, eu comecei. E ela só puxa o lençol, eu puxava o lençol. E deu o horário dela trocar. E ela saiu pra outra minha amiga que ia vir me cuidar. E eu comecei a nausear de novo. E não via ninguém. E de repente a Kátia entrou assim no quarto do hospital. E ela entrou de lado, assim, tipo aquela entrada legal. Oiê! No que ela entrou, eu puxei o lençol. Eu tava só esperando alguém chegar pra eu poder passar mal. E ela chegou dela, meu Deus, e saiu correndo de volta. Deixa eu chamar a enfermeira. E foi chamar a enfermeira pra virem, pra trocar tudo de novo. Então, assim, é umas situações... A Bruna, que me cuidou na primeira noite... E eu não podia ir no banheiro, né? Então tem um equipamento que se chama a comadre. Sim. A comadre virou piada interna, porque a Bruna é minha comadre. Ela falou, nunca vi alguém mijar tanto numa noite. Ela tinha um ódio daquela comadre. Ela falou, meu Deus do céu. Aí eu falei, amiga, pra essas coisas. Tudo minhas amigas tiveram que passar por isso. Tudo minhas comadres. Todas viraram comadres aí. Todas as comadres seguraram a comadre. Todas as comadres seguraram a comadre. Essas coisas assim, eu falo, a gente cria intimidade na marra com umas pessoas. Além de tudo, tem mais essa continuidade aí, né? Que sim. Mas é coisas que só agregam pra mim. Com certeza, não, com certeza. Tudo é experiência. Intervalinho? Vamos fazer um intervalinho agora? Intervalinho, então. Então tá bom. Depois de um intervalinho aqui no nosso querido Cuquinha com Salame, voltamos com a nossa conversa com Aline Maas e seus 2 As. Vai ficar zoeira agora. Vai ficar zoeira? Não vai ficar tão zoeira. Aline, eu aprendi que as nossas dificuldades, os nossos problemas, os sofrimentos, enfim, que a gente passa, eles acabam servindo para que a gente possa melhorar a vida dos outros. Você passou por essa experiência que não tem nada de fácil, não tem nada de agradável, que foi ter seu pé amputado após um acidente. E você consegue usar isso hoje para facilitar, para ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação? Sim. No começo eu tive um amparo muito bacana, mas de pessoas que não tinham passado pela mesma situação. Mas da mesma forma, como me ajudaram muito, eu tentei retribuir isso de algumas formas. E o Dr. Mário Martins, que foi o que fez a minha cirurgia de amputação, ele trabalha no regional e quando tem alguns casos de necessidade, assim, de pessoas que ainda estão com a perna e que precisam fazer amputação, né? Estão lá eu não sei os termos técnicos, né? Mas que precisam fazer amputação. Enfim, porque eles, mas a pessoa se recusa, né? Porque tem aquela... A pessoa se apega de tal forma que não quer fazer amputação. Acha que tem como reverter o quadro. E muitas vezes não tem. Então, eu vou, nesses casos, conversar, mostrar. Eu chego lá no hospital, eu mostro a prótese. Eu falo sobre a minha rotina e como a vida continua. Não é, né, um mar de rosas, mas a vida continua. Então, eu vou lá e mostro esse lado. E para algumas pessoas, realmente ajuda. Ajuda nesse pós-operatório, tudo que tem que enfrentar. E eu sou muito realista nesse ponto. Eu não chego lá dizendo que a vida né, que colocar prótese é uma vida sem limitações, Não, tem. Você tem que ser realista nesse ponto. Você não pode chegar lá na pessoa que está já debilitada e encher de esperança demais e passar uma realidade que não é. Eu penso dessa forma. Não sei se às vezes fica dolorido de se falar, mas eu acho que... Eu penso que é melhor. É que a tua função ali acaba sendo a de favorecer a construção de uma nova realidade. Isso. Né? É isso que tu acaba fazendo ali. Então, e isso ajuda demais. Né? Isso eu não ajuda vejo demais. por que colocar uma expectativa de uma realidade. Daqui 4 meses você coloca prótese. Não, comigo foi assim, mas com outra pessoa pode não ser. A pessoa pode demorar mais meses para se recuperar. Isso. E até para juntar o financeiro para comprar prótese. Sim. Porque até nisso eu tive uma sorte descarada. Sorte que eu digo... Não sei se seria essa palavra, mas... Gente, a minha vaquinha foi um negócio sem explicação. Foi Sorte de ter bons amigos. Né? Então, assim, foi uma rede muito grande. Então, a minha vaquinha foi um tapa, assim, para arrecadar o dinheiro. E eu vejo que algumas pessoas têm essa carência de ter essa rede de apoio no pós.
Então, eu vou lá nesse sentido, tal, ajudo a explicar o que a pessoa pode fazer. Eu lembro algumas situações que as pessoas podem recorrer, que é a questão de se for acidente de trânsito no DPVAT, algumas questões do INSS, alguns, não digo que são atalhos, mas às vezes a pessoa nem sabe facilita, que ela tem direito àquilo. E tá lá, às vezes vai passar uma necessidade mais na frente que ela não precisa, porque falta uma assistência social nessa parte, sabe? Um guia do que a pessoa tem que fazer no muitas situações faltam informações. É informação, né? E essa informação que é tu quem transmite, quem passa pela experiência, essa informação ela é única, sabe? Eu passei por uma experiência que foi o meu filho, ele faz uso de canabidiol, né? E aí, no primeiro momento, o médico de Curitiba, ele indicou, mas sem explicações, ele só deu a receita e pronto, né? E aí foi num grupo de WhatsApp, conversando com pessoas né, de pais que também os filhos fazem uso, que me veio a explicação de que teria muito mais resultado fazendo uso do canabidiol importado. Né? Mas o médico não me passou essa informação naquele momento. Então foi ali, né, que veio essa informação na hora, né? Então corri atrás, dei um jeito de... Então, essa construção, ela é de quem já passou, de quem esse conhecimento precisa ser transmitido. Isso é incrível. Sim, total. E eu, da mesma forma, eu demorei um tempo para conseguir adquirir, para que essas informações chegassem até mim. Só que elas chegavam. Então, assim, alguma pessoa sempre tinha algo a agregar. Então, eu juntei tudo. Quando eu chego para ver alguma pessoa que acabou de passar pelo processo, não vou largar ali tudo em cima, né? Mas eu pego o WhatsApp e eu vou conversando. Quando eu descubro alguma situação nova, eu pego e chamo no WhatsApp e falo, fala com essa pessoa em tal lugar, porque tem esse benefício, assim, pega e já mando, pra quem eu conheço. Sim, dá dica, e uma rede de apoio muito boa nesse sentido é o time de handball de cadeira de rodas aqui de Beltrão. Tá. Nossa, no começo, quando eu tinha dúvidas, eu mandava no grupo. Chamava a galera, tal situação, o que eu faço? Todo mundo ajudava. Sugestão. E já fica a dica pra quem quiser assistir os treinos, terças e quintas, Aonde? lá no São Miguel, no ginásio do São Miguel. Legal. Que horário? Às 19h45. Às 18h45. Então, às 18h45, terças e quintas, no ginásio do São Miguel, treino da equipe de handebol de cadeira de rodas, é isso? Isso, aqui de Beltrão. Olha só. Bem legal. Informação Até que quem quiser pouca treinar. gente sabe que existe. Né? O pessoal não conhece. Então, assim, às vezes alguém quer ir lá treinar com a gente. Você é uma atleta? Eu sim. Eu compareço pouco. Às vezes. Eu não diria que eu sou uma atleta. Uma atleta não tão praticante assim, né? A zoeira no grupo que eu mandei essa semana, que eu não ia mais conseguir, esse final de ano, que muito correria também com o trabalho. Daí eu não tenho tempo de ir, nem energia, né? O tempo que eu tenho, eu tô dormindo. Aí eu mandei no grupo que início do ano eu voltaria deles de que ano. Porque eu fiquei assim meio ausente um período. Mas eles entendem, eles me devolveram pro grupo esses dias. Eles me entendem. Agora tem até uma cadeira, eu falei, eu preciso vir treinar pra não tirarem o meu nome da cadeira. Porque senão eles tiram o meu nome da cadeira e passam pra outra. Mas quem quiser ir lá e jogar com a gente amarra na cadeira, né? Tem que amarrar a galerinha pra não usar as perninhas. E amarra na cadeira e bota pra treinar. Que legal. E dá uns tomos ainda lá. Show. Tem que cuidar com as boladas, que uma galera forte. Sim. Mas é massa. Boa. A gente estava conversando aqui em off, vamos chamar assim, e tem um quadro de humor que é muito... No jornal, assim, inclusive a gente tem uma tradição quando chega algum colaborador novo, para se integrar ali no grupo, tem a obrigação de assistir alguns vídeos de humor para saber que frases a gente está usando, sabe? E uma das que a gente mais... Tem frases que a gente usa muito lá, né? Quando acontece alguma coisa que não está prevista, uma situação ruim de chegar, sei lá, mais trabalho quando você já não consegue vencer o trabalho que tem, né? Aí a gente usa Joseph Klimber, né? Que dos Melhores do Mundo, né? Um quadro que eu até recomendo que as pessoas procurem para assistir, que é Melhores do Mundo, Joseph Klimber, né? Que é muito engraçado. Mas nesse quadro, os humoristas usam umas frases, é uma situação em que sempre a vida vai piorando para o Joseph Klimber. Parece uma construção de uma palestra de pensamento positivo, né? De motivacional, exato. Mas a vida do Joseph Klimber não melhora. Ele é cada vez atingido novamente de maneira mais intensa pela vida. Então tem alguns jargões lá, né? A vida, esta sim, é uma caixinha de surpresas. E a gente estava conversando com a Aline aí que ela passou por uma situação difícil, né? O fato de ter o pé amputado após o acidente.
Mas não bastasse isso, a vida esta sim foi uma caixinha de surpresas para a Aline Maas. A vida não dá trégua, né? E ela teve que enfrentar depois disso um câncer, né? E aí, Aline, conta pra nós como foi. Então, Meu Deus, né? Eu tô me sentindo aquele narrador do Just Climber, que vai jogando peso cada vez mais, né? assim, não é algo engraçado, mas eu sempre tento levar de forma leve, né? Porque a vida esta, sim, é uma caixinha de surpresas. E... Qualquer um ficaria desmotivado, sem vontade de Nossa. cantar uma bela canção, mas não esta mulher. Estamos falando de Aline Maas. Isso aí. Então, o acidente foi início de 2018. E, né, foi um tempo reconstruindo a vida, retomando tudo, até se encaixar numa nova rotina, até estar confortável novamente. Sim. Então, isso envolveu muitas coisas, que nem eu falei lá no começo. Aquela independência que eu tinha antes do acidente, eu demorei ali quase 2 anos para retomar ela. E foi quando entrou a pandemia. Pandemia, nossa, deu aquela derrubada geral, né? Não foi só comigo, foi com todo mundo. Que tirou todo mundo do eixo, da rotina, do confortável, né? E eu lembro que na metade daquele ano, de 2020, em junho, se eu não me engano, a gente estava num jantar com amigos e estávamos falando, né? Tipo, como que a pandemia estava afetando todo mundo, como que estava ruim a situação para todo mundo. E naquele dia eu analisei como as coisas para mim não estavam tão ruins. Tava bom, a vida tava legal. Porque eu sempre sonhei em ter um apartamento mobiliado e tal. E eu e o Matheus, a gente tinha conseguido mudar para apartamento do jeito que eu queria, mobiliar do jeito que eu queria. Tipo, tava legal. As coisas estavam fluindo, Tava né? ok, né? Tipo, o meu amigo tava falando questão financeira, como que tava ruim e tal. Como antes da pandemia tava bom e durante a pandemia tinha caído muito. E daí eu tava analisando esses pontos. Tipo, antes da pandemia eu tinha um carro mais ou menos. Tava com um carro bem melhor depois. Sabe, as coisas estavam melhorando. Porque eu tava olhando naquela perspectiva. Cara, um mês depois começou. Tipo, a vida tava muito boa. Aí, um mês depois, veio o primeiro diagnóstico. E veio no dia do meu aniversário. Nossa. Dia do meu aniversário, fui no médico. Qual é o dia do seu aniversário? 6 de agosto. Então, assim, dia 6 de agosto, um dia antes, o doutor me chamou pra ir no consultório, porque tinha voltado o resultado do exame do preventivo que eu tinha feito. E daí, o resultado tava com uma neoplasia maligna. Nossa. E já, assim, só que eu não tinha a mínima ideia do que tava rolando, assim, no geral. O doutor já sabia. Porque ele viu no ultrassom o tumor, mas ele não cabia a ele me dar a notícia. Tanto que ele brincou depois que se eu soubesse que no Sion que eu me dar a notícia assim na lata, ele teria falado ele com mais jeito. Então ali veio o primeiro diagnóstico. Aí pega a documentação, vai pro Sion, que marca a consulta, vai. Fiz uma primeira cirurgia pra retirada para fazer uma biópsia, para ter certeza do quadro, porque é o câncer de colo de útero. Então, ele é diagnosticado através de preventivo. Então, por isso a importância de fazer preventivo anualmente. Mulheres jovens também, porque eu tinha 26 para 27 anos na época. Imagina. Então, mulheres jovens também, fazer regularmente esse exame. E eu, com tudo ao E do acidente ali, eu me esqueci de fazer o preventivo periodicamente. E esqueci. E quando eu fui fazer, já tava... A sorte que eu descobri a tempo ainda, né? E então... Fui pro Sion, que fiz a primeira cirurgia, só que a ideia não era assim, de que realmente era um câncer. Eles achavam que com o procedimento que eu tinha feito, que é conização, que chama, iria retirar todas essas células e tava ok. E tudo certo. Tudo certo. Só que assim, quando volta os exames pro Sion, que eles não te ligam chamando, vem aqui, o teu exame tá pronto, você precisa retirar. Eles só falam, a partir de tal dia, você tem uma consulta agendada, a partir de tal dia liga para confirmar se o exame chegou. E a consulta era pro dia 8 de setembro. Então, antes da consulta, eu liguei, tá confirmada a minha consulta, tal, pro dia 8. Não, sim, o teu exame tá aqui desde o dia 20. Bom, meu exame tá lá desde o dia 20. Tudo certo. Tá, ok, fui sozinha. Cheguei lá, fiquei na fila, horas esperando. A hora que entrei, o médico só falou, Aline, então, não tem uma notícia muito boa. Só que eu, do meu jeito, eu achei que ele ia, tipo, dar aquela introdução pra dar um suspensezinho e tal. Não, falar, tá tudo ok. O gato subiu no telhado. Não. Conhece essa? É uma maneira de suavizar uma notícia ruim. Então, daí ele soltou assim na lata. Temos um câncer confirmado. E eu fiquei, oi? Nossa. Aí ele começou a falar o procedimento que eu ia ter que fazer pós. E já emendou.
não, aqui a gente vai fazer uma cirurgia assim, assim, sim, de esterectomia e tal. E daí, se precisar, a gente vai entrar com radioterapia, com quimioterapia e tal. E ele tava falando e eu tava lá catatônica. Tipo, o que tá rolando aqui? E eu não conseguia. Aí eu só peguei a parte da esterectomia. Aí eu, tá. Respira, daí eu voltei. Daí eu falei assim pra ele, doutor, tu tá falando pra mim que eu não vou poder ter filhos? Aí ele falou, sim. Eu fiquei, tá, ok. Tipo... E ele continuou e falando, eu não absorvi nada. Tanto que eu Parou saí de ali, lá... né? Parou ali. Eu saí de lá com um monte de papelzinho só carimbado. Emergência, urgente, urgente, urgente. Nossa. E eu saí chorando. Daí todo mundo ficou olhando, né? Ah, sim. Saí chorando e fui pra outra fila. Eu nem sabia que fila que eu tinha que pegar pra continuar com os exames e tal. Imagina. E daí alguém me orientou lá e foi começaram a marcar exame. Saí de lá, entrei no carro e pensei, tá, como é que eu vou contar pra minha mãe? Primeira coisa. Aí eu não sabia como. Saí de lá, fui pro escritório falar com a Gelisa. Pra gente, tipo, o que eu vou fazer, né? Aí conversei um pouco lá, tipo, me acalmaram. Fui pra casa falar com o Matheus, que o Matheus tava me esperando. Conversei com ele, tudo. E daí chegou a mãe dele e tal. Só que daí a minha mãe, ela já tava se preparando. E daí liguei, conversei com a minha mãe, aquela choradeira toda, enfim. Porque no começo é um susto. E eu acho que eu fiquei uns 2 dias anestesiada, assim, que eu não sabia o que pensar, o que fazer. E no momento eu tinha medo, assim, tipo, de morrer. Não, porque não era... Era grave, mas não era a esse ponto. Né? Então, dali pra frente, começou. Muito exame, muita consulta. Tudo que é tipo de exame que eu nunca imaginei fazer na minha vida, eu fiz. E daí pra marcar a próxima cirurgia. Então, porque tinha que tirar o quanto antes. Porque tava muito perto da metástase. Então, eu precisava fazer cirurgia o quanto antes. Então, a cirurgia foi início de outubro. Fiz de novo a cirurgia. Foi bem invasiva. Eu acho que em questão de dor física, eu sinto que eu sofri mais do que na amputação. Nossa. Porque foram 28 pontos no abdômen. Mexeu tudo por dentro. Foi tirado muito material, muito tecido. Sim. E ainda ficou com uma margem de tecido sadio de 1 milímetro só. Aí volta pra... Porque daí tudo isso vai para exame patológico, né? Vai para exame patológico. Quando voltou, eu na consulta de novo, aí o médico falou, não, a gente vai ter que fazer rádio e vai ter que fazer quimioterapia. E o meu medo era químio. Porque a gente tem uma visão de que é algo completamente invasivo, né? E beleza, vamos lá. Passou ali um tempo, em dezembro, foi outubro a cirurgia, eles me deram 2 meses. E até na época a gente começou a correr, porque eu fiquei com os ovários. E a gente queria fazer a retirada, congelar os ovários, para que a gente conseguisse fazer a inseminação depois em barriga solidária dos óvulos. Só que, o que aconteceu? A ideia não era que eu tivesse que fazer radioquímio logo após. Só que como ficou essa margem de tecido sadio muito baixa, ainda tinha risco. Então precisava entrar com tratamento na sequência. E não tinha tempo para fazer o tratamento de ovulação, retirada dos óvulos para congelamento. Então, assim, eu tive que priorizar a vida. A minha, né? Então, com o tratamento de rádio e de químio, ele esteriliza os ovários. Então, eu não tenho mais produção. Pode ser que por eu ser jovem, isso retome algum dia, mas não se sabe. Por enquanto, não voltou. Então, ali naquele começo, a gente tentou ir atrás disso. Mas depois também, assim, deixa. Eu nunca fui aquela pessoa assim, eu quero ser mãe desesperadamente, era meu sonho. Não, nunca tive esse sonho, essa vontade. Então, não tinha por que eu não priorizar a minha saúde na época por isso, né? Até porque existem outros meios, eu sempre falo. Eu sempre tive vontade de adotar. Antes de tudo isso acontecer, eu sempre tive vontade de adotar. Porque na família do Matheus tem casos de adoção e isso sempre me inspirou. E eu sempre tive isso comigo.
Então, acho que é aquele sinalzinho, assim, que colocam lá já desde sempre, né? Pra você se preparando para as coisas da vida. E se acostumando, né? E se acostumando. Então, eu sempre achei um gesto lindo e é algo que, quem sabe, com o tempo, a gente ainda vai de atrás, né? Sim. Por que não? Enfim, na época, então, a gente tentou isso. E início de dezembro, eu comecei, do mesmo ano, de 2020, eu comecei o tratamento de rádio e de químio. A radioterapia é um negócio muito doido. A máquina, se você fica lá, parece coisa de ficção científica. E eu lembro que eu sempre tive medo, eu sempre fui muito invocada com dor. Sempre que eu tenho que fazer um exame, alguma coisa, eu pergunto antes, dói? Como é que é? Se puder me pôr pra dormir, melhor ainda. E eu fui assim, minha vida inteira, vou ter que tirar o siso. Não dá pra me pôr pra dormir? Não dá. Sim. É sempre assim, eu sofro por antecipação, então eu ficava muito ansiosa, meu Deus, vai doer. E todo mundo me falava, rádio não dói. Ah, então tá bom, não dói, beleza. E realmente não dói. Não é nada, é só uma luz que fica girando em volta de você. Os efeitos dela, a longo prazo, é bem complicadinho. Mas o procedimento em si não dá nada. No momento, não. Não. Só que daí, eu tava na fila e saiu uma senhorinha e começou a falar pra outra uns negócios absurdos. Que aqui me tinha queimado. E eu lá esperando pra fazer a primeira. E ela saiu rasgando assim. Não, porque me queimou, porque não sei o que, não sei o que. Eu fiquei, cara... Nossa. Já começou a tremedeira e eu chorava. E eu entrei naquela máquina. Aí, beleza. E eles têm que fazer umas marcações e tal. Eles até fazem 3 pontinhos de tatuagem, que é onde o raio sempre tem que pegar nesses mesmos lugares. E eu tenho essas tatuagens no quadril. Só uns pontinhos, parece um cravinho. E fui e não doeu nada. E eu fiquei lá me tremendo o tempo inteiro na máquina e chorando. E não doeu nada. Foi de boa. E daí o próximo passo, a químio. Meu Deus do céu. Como que é essa bendita químio? Chega lá, passa tudo na veia, né? E eu, ruim de veia que sou, eu morria de medo de não pegar em veia e eu ter que fazer aquele... é catéter que chama? Acesso central. O acesso, Morria de medo de ter que pôr lá. Morria de medo. Aí toda a químio era uma aventura, porque se não pega a veia, vai pra cirurgia e já coloca, né? Bah. Graças a Deus, todas as químios pegaram. Que Aí, não, pelo menos disso, me livrei. E chegava lá, pesava, fazia uma químio e tal, passava. E foi. E enquanto eu tava vivendo isso, foi igual antes do acidente. Tipo, enquanto eu tava vivendo os passos, eu ia sempre inventar, agora, qual que é o próximo passo? O que tem que fazer em sequência e tal. Você tá vivendo aquilo, você não para pra pensar no que você tá sentindo. Eu literalmente embolava tudo, botava embaixo do tapete. Tá, outra hora a gente conversa. Tem coisa mais importante pra ver agora. E foi indo e foi o tratamento. E tinha dias que eu passava quase que vegetando, porque a rádio, ela te desgasta fisicamente. Ela deixava cansado. Então, assim, a minha rotina por 2 meses foi acordar, tomar banho e ir pro Sionc. Chegava lá 9 horas e não tinha hora pra sair. Fazia a rádio e uma vez por semana. A rádio era todo dia. E a químio era uma vez por semana. E era feito aqui em Beltrão mesmo? Tudo aqui em Beltrão. Tá. Então, era uma rotina de hospital. Chegar, acordar, ir pro hospital, fazer coisa, a rotina voltar. de hospital é muito desgastante, É né? horrível. Então, assim, às vezes, eu não quero ser chata com as pessoas, mas às vezes reclamo de umas coisas que tu fica assim, cara, vai ver um pouquinho só da vida. Vai descobrir o que é a vida pra se você reclamar. E assim, eu aprendi. Eu sou uma pessoa que eu converso muito. Mas depois que você vai no hospital oncológico, você não quer saber da história dos outros. Você só quer entrar lá. Eu entrava mudo e saia calado. Porque você saber da história dos outros, você ficava assim, mano, esse aí é 30 dias. Nossa. E tu tá conversando e a pessoa tá ali e você fica... E nisso ali eu comecei a ver, eu vou reclamar do quê? Eu vou terminar esse tratamento, eu tô livre daqui. Pronto, acabou. E tem gente que não. E isso te pesa. Sim. Só que o que mais me pesou foi quando chegou criança. Aí sim, né? Criança normalmente não vai pro Sionc, mas teve um dia que foi. E esse menino não tá mais aqui. E isso pesa. Imagina. Meu Deus. Que doença horrível, né? Que doença horrível. Acho que não... Então, por isso que a gente tem que ser muito grato à saúde e é tudo que a gente tem. Porque quando você enfrenta problemas na vida que o dinheiro não resolve, você valoriza muito, muito mais. É uma mudança, é uma inversão gigantesca, né? A sensação de impotência, ela te modifica completamente, né, Aline? Sim, totalmente. Então,
o que eu passei dentro do hospital não tem explicação. E olha que eu ainda penso, vendo tudo que eu vi, que eu vejo que tem coisa que é muito pior. É muito pior. Sempre Então, tem. por isso que as pessoas se surpreendem e falam, ai, você tem muita força, muita determinação. Gente, pra quem não viveu nada disso, a perspectiva que tem de mim é essa. Agora, eu que já vi muito pior, eu tô grata por ser só isso. Uhum. E é complexo de assimilar, mas é a realidade. Sim. Chorei. Respira. Quer uma aguinha, Aline? Não, tô de boa, obrigada. Então tá bom. Não tem tanto a ver com isso, mas assim, você se sente um ser humano melhor depois de tudo isso? Eu sempre... Tem um videozinho que rola aí na internet, que é o Ronaldo, jogador, né? O Ronaldo, conhecido como Fenômeno. E ele conta, ele contando, dizendo assim, que as pessoas chegam nele dizendo, nossa, você conseguiu aí uns recordes, uns números muito bons, mas imagina se você não tivesse passado por essas lesões. Nossa, como seria? E ele tem uma visão surpreendente até, porque ele diz assim, não, eu nunca penso dessa maneira. Eu não penso quais seriam os meus números. Eu olho para essas lesões e tal, todo esse processo que eu passei para me recuperar e que, na verdade, nunca ficou 100%, né? Porque ele não voltou a ser o Ronaldo que ele era. Mas ele diz, só que eu seria outra pessoa. Eu sou um ser humano muito melhor por ter passado por isso. Né? Como é que você se vê nesse aspecto, assim? Então, é uma reflexão que eu faço direto, porque em 5 anos a minha vida mudou drasticamente. Né? Considerando a Aline de hoje e a Aline de 5 anos atrás, são 2 pessoas completamente diferentes. E se me perguntasse lá como eu imaginava minha vida daqui a 5 anos, eu me imaginaria como hoje. Só que eu não sabia que eu ia ter que passar por todos esses processos para ser a pessoa que eu sou hoje. Eu acho que isso me engrandeceu de várias formas, sabe? Que nem eu falei, vocês falaram no começo, eu tenho 29 anos, mas eu vivi coisa que tem gente que vive 60 e não tem e não viveu, vivência. e não passou por isso. Sim. E só que eu tento absorver as experiências positivas de tudo isso, apesar de, né? Sim. Tentar ver da forma mais positiva possível, porque tudo na vida é experiência, é boa, é ruim, alguma coisa se aprende no final. Tem que extrair alguma coisa ali, né? Sim, então hoje eu sou uma pessoa muito mais paciente do que eu era antes. Eu não tinha essa paciência hoje de entender, deu errado, tá bom, não era pra ser. Entende? Então, assim, ter a paciência de analisar, ver o quadro todo, tal, o que eu tenho que fazer? Adianta? Eu me estressar, vai adiantar para resolver esse problema? Não vai. Então, respira. O que eu tenho que fazer? E conseguir ver com mais clareza, né? Que eu acho que é uma falha da juventude essa. É a gente querer agir no impulso, na emoção e tal. E a vida me amadureceu. Ou querer as coisas do nosso jeito, né? E a vida me amadureceu para isso. Então, hoje eu consigo ter essa clareza de ver a situação como um todo antes. Todas essas dores, todos esses processos mais pesados que a gente passa, né? Fazem a gente reavaliar. Ver aquilo que realmente importa, né? Então a gente brinca aqui com algumas questões, às vezes técnicas, até do próprio podcast, né? Que se a gente for se preocupar demais com os detalhes, primeiro, a gente vai pirar com isso e não vai conseguir resolver tudo. Sim. Né? Então a gente foi aprendendo com as nossas vivências aí de toda a vida, né? Que algumas coisas precisam simplesmente ser aceitas, você não consegue mudar. Né? Tem que, claro, a gente está sempre procurando melhorar em todos os aspectos da vida, mas tem coisas que não estão no nosso alcance, né? Só que se você não passa por situações extremas assim, você fica querendo a perfeição nas coisas que você faz, nos outros, né? Nas situações, no trabalho. Então essa coisa pesada, né? Que a vida nos traz às vezes, mas sim, ela nos melhora, né? Ela faz a gente rever os nossos conceitos, rever os nossos parâmetros, né? Mas a gente precisa aceitar. Sim. Porque se você não aceita, às vezes você não melhora como pessoa. Sim, você piora. Não melhora. Não. Então a aceitação e não acho que é o todo grande... mundo que melhora mesmo. Tem gente que não aceita, esse é um ponto importante. A aceitação é o ponto. E outra que não é porque tu passou que tu de fato vai te tornar uma pessoa melhor, porque depende de como que tu lida com isso, como que tu absorve isso, como que tu reage. É toda uma construção que também precisa vir aí, né? Sim, tem muita gente às vezes fala, eu não sei como é que você consegue. Se fosse comigo, eu ia estar em casa no pijama chorando. Eu falei, mas tu só vai saber se você passar.
Se você não passar, você não vai aí saber. que tá, né? Porque tu tira a força, tu não sabe da onde, né? Então, e assim, vai. é engraçado eu falar, porque pra mim parece algo normal. Por exemplo, assim, eu me incomodava algumas vezes quando eu fazia um stories, tô na academia. E daí, às vezes alguém respondia assim, nossa, eu não ia na academia hoje, eu vi que você foi, e pensei assim comigo, nossa, se até ela foi pra academia treinar hoje, eu também vou. Eu falei, tá, eu tô seguindo minha rotina de vida agora, porque... Até ela, né? Como pensa isso? Tá, essa é a parte que parece ruim, né? entende? Tipo assim, eu consigo ver, eu consegui entender o que a pessoa quis dizer. Sim. Entende? Então, assim, a pessoa me vê com uma motivação, mas eu não vejo nada de motivacional nisso, porque eu só tô seguindo minha vida. Sim. Tipo, tá, beleza, Sim. agora porque eu perdi um pé, eu não posso ter uma rotina de ir pra academia, de fazer uma caminhada, entende? Só que eu entendo a visão Sim. do outro, né? Pra não deixar isso me afetar, assim, de uma forma negativa, eu fico, tá. Mas às vezes é tanto aquela coisa, assim, um exemplo de superação e tal. Tipo, parece que pra mim, parece que eu não mereço essa visão, entende? Porque, não sei explicar. É porque a gente também sabe das nossas fraquezas, né? Você também sabe, Sim. é porque pra quem tá de fora, talvez veja assim só, nossa, como ela encarou isso de uma maneira você vê forte, os sorrisos do positiva, Instagram. Não sabe alegre, todo o resto, né? né? Como ela encarou isso bem. Uhum. Mas você sabe os momentos de queda que Quem você sabe teve. é o Você sabe. Matheus, coitado, dentro de casa, que tem que aguentar o surtinho de vez em quando. A minha família aguenta, que é aquela coisa. Os próximos sabem o que acontece. Então, assim... Não, tanto que surpreende, né? Nós estávamos lembrando antes, né, de quando nós nos encontramos no mercado e tu veio me perguntar, né, indicação de psicólogo e tal, para poder iniciar uma terapia. E eu lembro que em algum momento, aquele misto de que me surpreendeu, mas não, porque assim, eu sabia, obviamente, tudo que tu estava passando. Mas isso, parecia que estava tudo bem, né? Que tu estava conseguindo... E aí, não, preciso de uma terapia. Claro, né? Precisa. Mas é que essa ideia eu acho que todo mundo tem. Porque, assim, hoje a vida que a gente tem é muito no visual do Instagram. Então, assim, o que você quer mostrar lá é o que as pessoas vão entender. Só que a gente tem muita dificuldade em mostrar a fraqueza. Em mostrar o lado não tão bonito da nossa rotina, da nossa vida. E eu nunca fui muito apegada com rede social nesse sentido de mostrar só o belo. Mas é uma questão, assim, de que eu sempre quis ser forte, não por mim. Porque eu sei que por tudo que eu passei era mais difícil para as pessoas que estavam comigo. Era difícil para minha mãe ver eu passar por tudo isso, para o meu irmão, para o Matheus. Então, assim, eu não queria que eles sofressem ainda mais. Sim. E eu negligenciei a minha dor. Eu não me deixei doer. Eu não abracei a minha dor, eu não senti ela no momento em que era pra ter sentido. Tu foi jogando pra frente. Foi. Então, assim, só segue. E eu comecei a perceber que isso ia desandar uma hora, porque eu tenho esses momentos de reflexão comigo mesma, eu penso muito sobre tudo o que acontece e como que eu me sinto a respeito disso. Então, eu tinha noção de que uma hora ia estourar. E estoura, né? Não tem jeito. Em algum momento estoura. E foi depois do câncer, assim, que eu senti que uma hora ia pegar. Então, eu comecei a me preparar. Comecei a consultar com um psiquiatra, com um psicólogo. E fui fazendo aquela rede de apoio. E fui me preparando. Sim. E realmente estourou. Então, eu senti... Quando eu entrei em depressão, é uma situação de que você não entende como que a pessoa chega naquele ponto. E eu comecei a entender muita coisa. Eu não tinha vontade de lavar o cabelo, de escovar os dentes. E eu sempre fui muito vaidosa. Sim. Muito. Parei de me cuidar totalmente. Totalmente. Eu não tinha mais vontade de nada. E eu fiquei um período, assim. E tomando medicação, fazendo terapia. Só que eu tentei sempre melhorar. Só que eu deixei. No começo, eu falei, não, agora então se é pra doer, vai doer. Então eu deixei. Sofra quem sofrer à minha volta, que não aguente me ver nesse estado. Mas agora vai sair tudo. Mas tu precisava, né, Aline? Eu precisava. Eu precisava. Então, assim, saiu. Foram meses tratando tudo. Tive recaídas, mas eu tomava muito remédio. Por um período fiquei dopada de remédio. Que eu lembro que tinha um específico que me deixava totalmente fora. Eu nem dirigia mais. E quando eu reclamei disso pro psiquiatra, foi cortada aquela medicação, deu uma semana, parece que ligaram a Aline de volta. Deu, opa, é muito estranho como a vida rolou e parecia que eu tava ausente daquilo.
E foi indo, e continuei com o tratamento, e final de 2021 eu já me sentia outra pessoa. Me sentia bem melhor. Sim. Porque a depressão em si, ela se desenrolou ali em 2021. E, nossa, foi quando eu comecei a me sentir eu mesma de volta, e comecei a voltar. Tanto que eu parei totalmente a medicação. Não se deve fazer isso. Mas na virada de 2021 para 2022, eu olhei a medicação, porque tu tem que ir tirando aos pouquinhos, né? Tu tem que fazer um desmame da medicação. Nossa, eu larguei tudo. E aí? Gente, foi uns 15 dias assim que as abstinências eram um negócio tremedeira, dor de cabeça e tal. Mas puxado. eu não vou tomar isso. E não tomei mais. E me dei alta. Aí, quando me dei alta, assim, eu pensei, não, agora eu tenho que tomar rumo da minha vida, né? Eu ia casar em abril. Aí eu comecei a me ver. O que eu tinha virado? O que eu tinha me tornado? E, na época, eu estava com 95 quilos. E eu pensei, eu me deixei chegar nessa situação. Mas foi muita coisa que aconteceu para me deixar chegar nessa situação. E eu não tinha força para voltar. E eu comecei a conversar com algumas pessoas, analisar algumas coisas. E chegou uma amiga antiga, assim, que eu vi ela. E ela era bem gordinha, ela chegou bem magrinha. Falei, o que tu fez? Dela, eu fiz bariátrica. Eu, tá, mas... E ela é bem nova. Falei, cara, eu pensava, assim, que era um negócio, né, absurdo. Tipo, da pessoa chegar ao ponto de fazer. Aí eu, acho que eu vou fazer isso aí. Deu uns dias ali, marquei consulta e tal, fui. E como eu já tava em teoria num tratamento, e por eu ser amputada, já fugia até um pouco da questão estética. Mas tava, assim, pra minha qualidade de vida, era muito interessante pra emagrecer. Fugia um pouco da estética, claro que a estética é o que mais chama a atenção, mas em questão de saúde eu já tô muito melhor. Então, resolvi fazer a bariátrica. Em fevereiro desse ano, eu fiz... E de 95 quilos, eu cheguei agora aos 56. Então, assim, é absurdo a mudança. Mas em qualidade de vida, não tem explicação. Hoje eu tô muito bem. E conta pra nós, Aline, essa parte da cirurgia, da bariátrica, é outra adaptação, né? É outra... Total. Mais um enfrentamento aí. Assim, eu até brinquei, né, que quando eu passei pela amputação, pelo câncer e tal, eu sempre brinquei que Deus estava me levando aos poucos. Então, assim, ele tá levando por partes, né? Daí, dessa vez, eu ainda paguei pra me tirar mais um pedacinho. Essa foi tu que bancou. Porque as outras cirurgias eu não quis fazer nenhuma, mas essa eu quis. Então, assim, eu não podia reclamar. Sim. Eu tava indo porque eu quis. E daí, no começo, eu já imaginava que era difícil. Mas eu não imaginava que era tanto. E foi. Meu Deus, é um processo absurdo. Só que eu não me arrependo nem um pouco. Me arrependo de ter feito antes. Qual é a dificuldade, Aline? Você fica muito tempo sem comer. Comer comida sólida. Então, assim, no início, pra quem tá numa compulsão alimentar, você se vê sem poder comer... Aí vem toda a necessidade do tratamento psicológico associado aí, né? Porque se é uma compulsão, tu vai ter que ter esse acompanhamento, não tem... Então, assim, ali eu precisei ter todo o acompanhamento. E, gente, foi muito difícil. Porque a comida é um escape. Pra quem tem compulsão, você desconta na comida. Sim, claro. Né? Então, eu não podia descontar na comida. E, graças a Deus, eu não voltei mais a descontar na comida. Porque corria riscos, né? No início da bariátrica, se você come, pode até morrer. Sim. Então, abre tudo por dentro e é complicado. E tem todas aquelas histórias, né? Que todo mundo chega, porque um conhecido de um amigo meu fez e morreu, porque não sei o quê. E daí, tipo, todo mundo tem algo a falar, né? Algo a agregar. Geralmente, às vezes não tão positivo assim. Nessa parte de construção de realidade, tem gente que atrapalha bastante aí, né? Nossa. Então, assim, no começo eu parei. Então, eu não falei pra mais ninguém. Agora eu só... Falei, minha família sabia, porque eu tomei a decisão muito rápido. Então, quando eu fui fazer, já tava assim, era dali uma semana, né? Quando eu comecei a avisar. Aí, eu fui me preparando, fiz muitas despedidas gastronômicas. Tanto que, como eu tinha um casamento também, achavam que eu tava fazendo... quando eu falava, não, eu tenho uma despedida hoje, achavam que era despedida de solteiro, não. Tava indo num rodízio de sushi. E eu, meu Deus, aí eu me larguei. Mas eu fiz todas as despedidas e tudo e encerrei aquele ciclo. Pra começar outro. E daí o pós, eu acho que o mais sofrido é porque a comida, ela socializa.
Então, assim, você tá numa roda de amigos, você tá comendo, você tá bebendo, você tá, né? E te tira aquilo, aí você vê que você tem que ter assunto e as pessoas também têm que ter pra te manter interessado. Porque se o assunto não é bom, você não pode comer, você não pode beber. Você vai fazer o quê? Então a pessoa tem que ser muito interessante pra ter ali com você. Sim. Aí eu sofri um pouquinho ali no começo, porque eu tive um probleminha no pós-cirúrgico, bem raro, mas eu falo, né, que se a probabilidade de 1000 é uma pessoa, eu sou um. Então, assim, tem uma chance de algo dar errado... É contigo. É comigo. Joseph Klimber, né? Assim, aquela mínima porcentagem eu tô lá na estatística. Então, eu tive um problema. Gente, eu não quero falar o nome errado, mas eu acho que é estenose da anastomose, que fecha o canal do estômago pro intestino. Então, eu tive que fazer dilatações. Mas assim, ó, ninguém tem isso. Ninguém tem isso. Poucos. E deu esse problema com 1 mês de cirurgia. Então, assim, quando era pra voltar à alimentação normal, até eu tô lendo essa cuca em referência. Pra voltar à alimentação sólida, eu não consegui. Porque a comida não descia. Então, eu vomitava muito. Só que volta aquelas pessoas que falavam assim, bariátrico vomita muito. Eu achei que era normal. Demorei 1 semana pra ir no médico. Eu já tava fechando, assim, que quase a água não passava. Nossa. E daí até vinha o balão e tudo pra fazer o tal do procedimento do balão, endoscopia e tal. Eu nunca tinha feito uma endoscopia na vida. Nesse processo de pré e pós-operatório, eu fiz umas 15, eu acho. Nossa. Aí faz as dilatações. Então, foram quase 3 meses na alimentação líquida. Eu tinha raiva de quem mastigava perto de mim. Eu tinha uma inveja. Dá pra imaginar. De quem, sabe, escutar aquele croque-croque, a pessoa mastigando. Nossa, que ódio. O Matheus não comia em casa, porque eu queria bater nele se eu visse ele comendo perto de mim. Então, assim, você tem que trabalhar muito o teu emocional. Porque isso te mexe. Imagina, te tirar a comida, é o único prazer que você tem que não, né? Aí... Beleza, mas passou. E eu sempre encarei isso, assim, é uma fase ruim, mas passa. É temporário. É temporário. Então, mais uma fase que passou. E hoje eu tô super bem. Então, hoje eu como de tudo. Em poucas quantidades. E, fisicamente, agora eu consigo fazer longas caminhadas. Esses dias, eu fui caminhando de casa até na praça. Tive que ligar pro Matheus me buscar, que eu não aguentava voltar pra casa. Mas eu tava com a Luna e com o Fred na coleira. E o bom é que o Fred, ele me puxa. Então, nas subidinhas, assim, ele vai... ele vai levando. Aí eu cheguei lá na praça, eu sentei. Falei, amor, pega o carro e vem me buscar, que eu não vou conseguir voltar pra casa. E me diz uma coisa, Aline. O mundo tá preparado... para uma pessoa que tem aí uma dificuldade, que tem aí uma condição como a sua, como é que como é que foi para ti esse retorno ao mundo diante dessas mudanças? Olha, tem muita coisa assim que deixa a gente totalmente revoltado. Primeiro, calçada nivelada. Não. Zero, né? Isso não é só para uma amputada, é para uma mãe com um carrinho de bebê, é para um cadeirante, é para uma pessoa que, né, às vezes quebrou o pé e tá com dificuldade de locomoção. Então não é só pro deficiente físico essa questão. Envolve muitos, escada que não tem corrimão, né? Locais sem acesso com rampa, tem muitos, tal. né? Banheiro muitos. Sem acessibilidade. Eu conheço lugares que tem um banheiro acessível, mas tem que subir escada. Sentido nenhum, né? O sentido? Qual o sentido? Então, assim, você fica muito revoltado com algumas coisas. Beltrão chama muita atenção essas rampas que é um quebra-mola que é feito na calçada, uma lombada ali na própria calçada para poder acessar e aquilo é horrível, né? Simplesmente não é funcional aquilo, né? Nem um pouco. Assim, Beltrão tem muito que aprender em acessibilidade, mas não é só aqui, vários lugares que você vai, no geral, né? É no geral. Mas o que mais irrita é a vaga preferencial. Eu acho que, assim, algo que me tira do sério é ver carro com alerta ligado em vaga preferencial. Não é vaga rápida, não é pra... eu vou ali rapidinho e já volto. Não é. A vaga preferencial, ela tá ali por um motivo. Tem pessoas que precisam. Sim. Então, assim, eu já vi muitos casos na internet que a galera posta e tem que postar mesmo, porque é uma questão de consciência. Assim como tem pessoas que podem me ver usando a vaga preferencial e sair caminhando normal, porque eu quase não manco, a pessoa me vê de calça. Nossa, que aquela menina tá usando a vaga preferencial? Então, assim, é muito questão de consciência. Não é porque eu não aparento ter uma deficiência, né? Que pode acontecer com outras pessoas que estão usando a vaga e eu criticar, eu mesmo fazer isso, criticar, nossa, aquela pessoa não precisa, mas às vezes eu não tô enxergando a deficiência ou a problemática daquela pessoa.
Sim. Então, por isso que é uma questão de consciência. Fila preferencial de mercado também. Né? Eu já fui julgada por estar na fila preferencial, porque a pessoa não viu a minha prótese. E eu posso ter julgado alguém também. Então, por isso que você tem que usar realmente se você precisa. Né? Porque você pode estar tirando o lugar de uma pessoa que está, né, com dor, que está cansado, que está precisando daquele acesso mais rápido e não consegue. Sim. Porque é como você falou, a dor ela é constante, né, ali. Tu te acostuma, mas a dor tá ali, né? A dor tá ali. Eu fico imaginando para trabalhar, tu fica muito tempo de pé na realização dos eventos, eu sofria né? bastante antes da perda de peso. Então, assim, para mim virar uma noite inteira de evento, chegava no domingo eu não andava. Ficava o dia inteiro na cama, sem a prótese, porque eu não conseguia pôr, era muita dor. E às vezes eu ficava na segunda ainda, sentindo, né? E hoje, imagina, foram 38 quilos. Sim. Hoje eu vou para um evento, assim, eu fico cansada quando eu emendo 2. Quando emenda 2. Qualquer um fica cansado, não sou só eu. Qualquer um. Então, assim, mas no outro dia eu consigo, caminhar, aproveitar muito mais o dia. Meu dia rende muito mais. Eu não preciso ficar naquela limitação de ter que esperar uma recuperação do corpo. Daí agora vai pra frente. Imagino que trabalhando com eventos tu já deve ter visto de tudo aí, né, Aline? Olha, já. A gente vê muita coisa. Você chegar no fim do evento sendo a única pessoa sã. Só imagino. É assim. É muito. Imagine que você é responsável por uma galera que tá lá bebendo. Aí eu começo a tomar a chave de carro, despachar a galera pela van, bota a equipe dirigir carro pra trazer a galera de volta pra cidade, traz os bêbados que deixaram os carros cair em valeta. Nesse nível. Então, assim, você é responsável também por quem tá lá. Cuida, tá passando mal, vai lá e cuida. Né? Liga pro pai e pra mãe vir buscar. Quando você conhece. Quando você não conhece, você acha os amigos. Né? Nossa, mas é muita responsabilidade mesmo, né? Mas a gente se diverte. Eu imagino. Tem que gostar, né? Trabalhar com evento tem que gostar. Tem que gostar. No começo, assim, é meio que festa pra todo mundo, né? Mesmo pra pessoa que vai trabalhar. Mas chega um ponto que vai cansando. O evento, ele suga muito você. Então, você abre mão de muita coisa. Então, assim, eu não deixo de admirar. Eu tô há 8 anos nisso. E eu não sou, tipo, a velha guarda ali da galera. Tem gente que é 20, 30 anos que tá no meio. Então, assim, você abre mão de muita coisa na tua vida pra se dedicar ao sonho e à realização das outras pessoas que estão ali. Então, às vezes, eu já vi músico que deixou a festa de aniversário da filha pra ir tocar um evento. Então, assim... E tu vê muito disso. Bom, eu vejo o quanto a Gelisa abre mão de tantas coisas da vida dela pra estar lá auxiliando a realização dos sonhos das pessoas. Né? E ela tem trigêmeas, então... É uma rotina, assim, que quando você analisa, quem tá de fora pensa como que ela dá conta. E realmente, eu que tô lá dentro, eu penso como que ela dá conta. Então, assim, a gente abre mão de muito pra estar lá. Evento é sempre à noite, é sempre no final de semana, é sempre quando as pessoas normalmente estariam em casa, com os amigos, com a família, descansando, né, tendo seus próprios momentos. E você está lá cuidando dos momentos dos outros, né? Tanto que até pra gente agendar aqui não foi fácil, né? Não. Eu estou de folga hoje. Tem casamento, mas hoje eu me dei uma folguinha. Obrigado, Gelisa. Valeu. E teria alguma história inusitada aí, algo engraçado que tu poderia contar pra nós? Tu sabe que eu fiquei pensando nisso, mas é difícil, assim, ter algo de... Eu tento pensar em algo que veio, assim, por alto, porque quando dá problema não é engraçado, né? Às vezes realmente. Depois pode até ser, mas, assim... É que tem algumas coisas também que eu não posso falar. Pois é, isso que eu fiquei pensando, né? É Beltrão, né, gente? Pensei em perguntar isso, mas ao mesmo tempo, né? E se eu fosse... vamos melhorar a pergunta, então. O que você já viu de mais romântico aí? Algum gesto diferente que tu... Noivos chorões. Eu adoro quando eu vou abrir a porta da igreja e a gente fica dentro da igreja. A igreja de pedra é uma dessas que a gente abre a porta por dentro. Então, assim, e começa a marcha nupcial, a noiva tá atrás de você e você tá lá na porta, e você tá olhando a expectativa de todo mundo, e você olha o noivo, e você fica lá, meu Deus, arrepia inteiro. E a noiva tá pra entrar, e você fica lá, né, vendo aquela expectativa de todo mundo. Só que daí a hora que abre a porta, eu também não vejo mais o que acontece, porque abriu a porta, eu me escondi atrás dela, né, pra não aparecer em foto, em vídeo, nem nada. Então, a gente já não vê. Aí depois você vê por vídeo aquele momento. É
É muito legal. Os noivos chorões, então, se destacam aí, né? Sim. Eu sempre falava que eu queria que o Matheus chorasse. Ele não chorou. Ele não chorou. Ele não chorou. Porque o nosso casamento tava chovendo muito. E tava todo mundo preocupado que eu ia estar flua da vida porque tava chovendo. Mas eu vou fazer o quê? Tá chovendo? Só que choveu assim muito. Muito. Aí tava aquela preocupação, todo mundo achando que eu ia estar triste. Fazer o quê? Tava funcionando, ó. O que é uma chuvinha, né? Só 80 milímetros. O que é uma Em chuvinha? que ano você casou, Aline? Agora, em abril. Ah, nesse ano. Abril desse ano. Eu já tinha passado por muita coisa pra se importar só com a chuva, né? Né? É, já, O que era uma chuvinha? já tinha aprendido que a chuva é só um detalhe. Mas tem um elemento aí de investigativo, né, Érico? Tem, né? Tem um elemento do CSI, como é que é? O Cuca Consalama Information aí, né? O nosso CSI. Nós ficamos sabendo que a tua primeira experiência no mar não foi tão simples assim. De prótese. Com a De prótese, Não, cara, é doido. E aí conta pra nós como é que foi isso. É muito estranho, porque eu tinha uma experiência, né? Antes eu não sabia, então tudo é novo. Nossa, o Matheus teve que ficar me carregando o tempo inteiro. Eu não ficava firme, a prótese saía, porque assim, primeiro que eu não tenho uma prótese de água. A minha prótese velha foi promovida a prótese de água. Então, assim, ela cumpriu o prazo dela ali, eu troquei pra nova e a velha ficou pra esse fim. Sim. Nossa, a gente embalou em plástico filme, com fita isolante. Protegeu de todas as formas. Rasgava tudo, saía tudo. Daí a gente fez tudo isso, embalou ela bem e botou uma meia. Não Nada. Nossa, saía do mar, o Matheus me carregando. Não tinha o que fazer. Era muito engraçado, mas eu adorava. E até eu queria ir sem a prótese, mas daí a gente tinha... Porque na época que a gente foi, eu era pesadinha, né? Não era assim pro Matheus me carregar, que nem hoje ele me junta. Não, mas o Matheus é esse homem aí, forte, né? Exuberante aí pra ele. Integrante do Red Fit, né? Time de futebol Querido. americano de Francisco Mas Beltrão. carregar 90 quilos não era assim, não, né? Mas é um bom treino. Na areia é um bom treino. E foi sofrido. Mas eu me diverti igual. E ele era o responsável pela limpeza da prótese. Sim, ele chegava, daí eu colocava... Porque a minha prótese nova não chegava nem perto da areia, né? Eu morria de medo de chegar perto da maresia. Então, quando a gente voltava pra casa da tia dele, lá em Balneário, eu ia tomar banho e tal, e ele pegava a prótese do mar, cortava tudo fora, aquelas gambiarras que a gente fez, e lavava e passava o WD nela inteira. Isso, É o hidratante de amputado, né? Aham. Passava nela inteirinha na prótese e deixava lá virado, escorrendo. Ele é o responsável pelas manutenções da prótese. Tanto que ele alega que ele regula melhor do que a clínica. É mesmo, é? Aham, ele mesmo regulou. Ele desmontou ela inteira uma vez que eu fiquei, meu Deus do céu, a clínica lá em Guarapuava. Se isso aqui não ficar alinhado depois de novo, o que eu faço? Depois ficou bem alinhadinho. Olha aí. Olha aí que tal, hein? Talento do Matheus. Não, cheio dos talentos aí, né? Surpreendendo. Algo tem que agregar. Olha só. Mas o Matheus aí sempre foi um porto seguro, então Sim. sempre teve aí... Pô, que importante, a paciência, a calma dele com tudo, porque ele escuta. Eu só não bati nele até hoje por muito pouco. Nos meus momentos, assim, de... Sim, que simplesmente ele é vem e... calmo, ele é sempre calmo. Ele nunca ergueu o tom de voz comigo. Ele sempre foi muito calmo. E às vezes eu quero que brigue de volta. E ele não briga. Aí você tem que pegar e dar... Vamos, reage. A calma do Matheus é algo muito impressionante, assim, porque teve um show que nós fizemos recentemente e... Chuva também. Deus mandava. Mas aconteceu que eu tinha montado a bateria e o dono da bateria ele recém tinha passado um óleo na bateria para deixar ela... E na montagem eu fiquei com as mãos e o show inteiro a baqueta... Né, eu não conseguia, eu tava tocando e a baqueta saía, e eu fui me irritando com aquilo, né? E daqui a pouco o Matheus se aproximou de mim e falou assim, relaxa, bicho, curte o show, né? E eu, então tá, né? Aproveita, né? E aí, a partir daí, o show deslanchou. Então, realmente é uma habilidade que o rapaz tem aí, né? Essa calma, essa tranquilidade. Não só de estar calmo, mas de acalmar as pessoas. Sim, eu nunca vou esquecer quando eu cheguei, um dos primeiros diagnósticos que eu antes de saber que eu realmente ia ter que fazer esterectomia, já envolvia alguns pré-diagnósticos de que a gente não poderia ter filhos. E eu cheguei em casa chorando com essa possibilidade. E eu falei, mas amor, a gente pode nunca ter filhos? E ele me abraçou e falou, mas a gente já tem aluna. Naquela época não tinha o Fred, tinha só aluna. Ele falou, mas a gente já tem aluna.
E aquilo me acalmou, assim... Tipo, ele não falou muito, mas ele falou que eu precisava ouvir naquele momento. Ele me deu aquela Teve calma o efeito que... Sim. É que nesses momentos você fica pensando o que o outro vai pensar, né? E ele demonstrou que estava tranquilo, isso também te ajudou. Isso acalma, mais né? calma, Não, isso acalma muito. Pá, acalma demais. Bundinha da Cuca? Vamos pra bundinha? Vamos pro finzinho então, Aline? Vamos. Já falamos bastante, né? Mas também que história, né? Nossa. É uma história de vida aí que eles são realmente. Eu acho que nós estamos saindo daqui hoje modificados e a gente aguarda que o efeito seja esse, para quem for aí acompanhar, quem for assistir esse episódio, porque de fato que episódio incrível também, né? É isso, é um testemunho que fica para as pessoas que estão por aí. Eu acho que principalmente para quem supervaloriza seus problemas, né? Que às vezes são tão pequenos, para todos nós no caso. Né? Sim, todos nós. Mas que supervaloriza coisas que são muito pequenas, né? E a gente vê a Aline aqui na nossa frente. Não que tenha sido fácil, não que ela tenha sido superado isso sempre de bom humor, não. Mas o que ela mostra é que dá para superar, né? Que dá para seguir em frente. E que lição. E isso serve de lição, serve sim de exemplo para todos nós. Exatamente. E aí vem a nossa pergunta final, então, né? Que é de... E aí, Aline, se tu pudesse voltar lá atrás e conversar com a Aline de 17 anos, teria alguma dica para ela? O que tu falaria? Meu Deus. Olha... Só ia dizer pra continuar. Continuar e ter força. Que a vida é isso. Segue firme. Porque não só a Aline de 24, de 26, que passou por tudo que passou, mas todas as fases, elas tiveram uma aprovação. E eu acho que é importante pra tornar a pessoa que eu sou hoje. Então tudo isso aconteceu por uma boa causa. Eu não mudaria nada. Ótimo. Boa resposta. Que legal. Então tá, né? Acho que depois de tudo isso... Só nos resta agradecer, né? Muito obrigado, Aline, por você ter vindo. Nossa, Aline, eu agradeço demais. A gente agradece demais. Sabe que não é fácil, né? Não, retomar, contar de novo a história não é uma coisa simples, né? Que bom que tu te dispôs, que tu tá aí, veio. Muito com esse objetivo, né? De poder levar adiante o que tu passou e favorecendo essa construção de realidades de pessoas que daqui a pouco vão escutar, vão conhecer a tua história e isso vai trazer aí um pouco mais de tranquilidade para aquilo que está sendo enfrentado, né? Então, nós agradecemos muito, muito mesmo pela tua presença e pelo testemunho de hoje. Obrigada a vocês. É muito bom estar aqui, é muito bom falar sobre. Como a gente falou antes, eu acho que quando você abre os seus problemas para outras pessoas, faz bem para mim, faz bem para quem ouve. Então, com certeza. É uma rede de apoio que a gente vai formando através das palavras, através das experiências. Perfeito, é exatamente isso. Parabéns, Aline, parabéns por, né, tudo que, pela forma que tu sempre enfrentou, né, e por estar aqui hoje dando esse testemunho para nós. Muito obrigado. Obrigada. Somos muito gratos, obrigado.